Estamos hoje aqui com a Alexandra Sonado, diretamente de Portugal, para contar pra gente, primeiro de tudo, como é que ela se tornou a Alexandra Sonado, autora do livro de Alto da Luz e vários outros livros incríveis de espiritualidade, limpeza espiritual, karma, etc. Conta como é que começou tudo isso, suas conversas com o pessoal lá do alto. Na realidade, tudo começou com a morte clínica da minha filha, né? Ela tinha 14 anos, ela desmaiava e não respirava. Então ela desmaiava e não respirava, até que a gente teve que internar e houve uma altura que as máquinas fizeram aquele barulho incrível de... Uma enfermeira fez assim e me levou para fora da sala. Eu sempre fui muito cética, né? Muito ver para crer, aquela coisa. E naquele tempo eu comecei a ouvir uma voz. E a voz falava assim, isto não é só com ela, isto também é com você. Você também está dentro desta sopa. Eu não entendia muito bem. Aí na cama de hospital, eu ouvi outra voz que falou, outra voz não, a mesma voz que falou assim, se as suas escolhas te trouxeram aqui, você vai ter que reaprender a escolher, porque você não sabe escolher. No fundo a avó já estava falando, a gente atrai tudo o que nos acontece, que eu também não sabia nessa altura. E então, depois que eu tive que tirar a Joana do hospital... Mas conta pra galera que ela não morreu. Não, ela não morreu, ela tá aí, muito bem. A verdade é que quando eu conheço pessoas que realmente perderam os filhos, hoje eu consigo olhar e entender que dor é essa, né? Porque a minha filha não morreu, mas eu tive lá, o meu choro foi de quem perdeu. Naqueles minutos entre ela me tirarem da sala, o meu choro... E naquele minuto eu entreguei. Eu nunca tinha pensado no céu, mas eu entreguei. Se é pra ir, vai. Outra frase que eu ouvi era: a vida dá, a vida tira. Sua filha não é sua filha é da vida. Se a vida quiser levar, vai levar. Aí, quando me tiraram da sala, eu lembrei dessa frase e eu falei, então eu vou entregar a vida. Só que na altura era eu desisto. E hoje em dia eu entendo que eu entrego. Eu entrego é proativo, eu desisto é reativo, né? É diferente, é muito mais forte espiritualmente falando. Depois disso, eu tive uma depressão muito profunda, que eu nunca fui no médico, eu nunca fui diagnosticada, que eu sou tão otimista que nem acredito que estou em depressão, né? Mas a verdade é que eu tive 8 meses muito mal, porque na minha cabeça era o fio entre a vida e a morte, né? De repente eu tô aqui com você e foi. E aquilo me fazia muita confusão e eu fui estudar astrologia kármica, depois dei consultas, muitos anos de astrologia, e um dia eu fiz parte do grupo de trabalho do Dalai Lama quando ele foi a Portugal. Eu falava, eu só quero tocar nele. Aí quando ele passou, eu toquei, acho que eu chorei 3 horas seguidas, foi a minha grande catarse. Nesse dia tudo começou na minha vida. Eu estava dando consulta de astrologia e vi um livro que falava da cura da alma e que falava do eu superior. Eu comecei a entender o que era o eu superior. Quando a gente encarna, como a gente vem para a dualidade, a gente lá está no uno, só vem uma parte para ser dual, a outra parte fica aqui. Essa é nosso eu superior, esta é nosso eu inferior. E eu aprendi a ir lá. E quando eu ia lá, eu virava uno de novo. E aquilo começou a mudar a minha vida. Aí ele começou a falar. Me falava o que fazer, o que não fazer, nananã. E eu comecei a trazer essas informações para aqui e dava tudo certo. Parei de ter perdas e começou a ser incrível. Aí eu fui mostrar para um amigo meu, e esse meu amigo, mostrei o eu superior dele, levei ele para ver o eu superior, só que ele não viu o eu superior, ele viu Jesus. Só que eu, como nunca fui católica, nunca tive nada, para mim Jesus era um Che Guevara, era um guerrilheiro. E eu continuo achando isso. Que ele é um filósofo guerrilheiro, ele foi lá e reverteu todas aquelas leis que tinham ali. E aí, na vez seguinte que eu fui meditar, eu vi Jesus. Gigantesco, enorme, me pegou e me pôs no coração dele e falou, a partir de agora você vai ficar aqui, quando você quiser falar comigo, olha pra cima. E eu olhava e tinha a cara dele gigante assim. Aí ele começou a estar em todo lado, eu tava dando consulta, ele tava ali, aí eu falava uma coisa e ele fazia assim. O que eu falo então? Aí eu falava, e dava tudo certo. Aí um dia eu tava meditando e ele falou, você vai pro Brasil, pro Rio de Janeiro, 2 semanas. E eu falei, eu não posso. Acho que meu pai estava no hospital, minha mãe estava doente, era férias lá em Portugal, agosto. Eu não posso. E ele falou, você vai. E o que você vai encontrar lá não é nada do que você está procurando. Eu, como sou muito curiosa, eu ia. Aí eu cheguei aqui e fui a 2 pais de santo, que sabem, né, o que estou fazendo. Um jogou luz e falou que era Jesus, porque eu só queria saber se era. Como eu não sou católica, nem dava muita importância. Eu queria saber se é ou se eu tô louca. Até porque eu acho que quem pensa que tá louca não tá louca, né? Quem tá louco não pensa que tá louca. E aí, na véspera, dia esse
professora Genor, Jesus apareceu e falou, agora escreve. Eu escrevi 33 páginas num caderno. Aí eu levei o caderno no dia seguinte a esse professor Genor e ele falou, eu vou jogar os búzios em cima do que você escreveu. Aí eu levei. E a sua vida vai mudar. E é claro que a minha vida mudou. Tanto que aqui o Redentor, né? O Redentor me chama, eu costumo falar que o Redentor me chama, então ele tá assim, de braços abertos, ele faz... Eu tô brincando, porque também são 15 anos, né? Isso aconteceu há 15 anos e eu tenho escrito muitos livros e muitos cursos e muita coisa, sempre com as mensagens dele. Então ele nunca parou de estar na minha vida. Claro que eu tenho uma intimidade hoje que não tinha antes. Mas na realidade, depois eu entendi muita coisa, eu vivi na época de Jesus, né? Então isso também ajudou a que essa ligação fosse tão forte. Uma vez Jesus falou assim, vai procurar o professor Brian Weiss, que é o tal das vidas passadas. É o do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres. E ele estava no Alasca, eu fui atrás dele, e fiz um workshop com ele. Aí, no intervalo, eu cheguei para ele e falei assim, me faz uma regressão, por favor. E ele, não, eu não dou consulta. Alguém do seu staff me faz uma regressão? E ele, não tem staff, ninguém dá consulta. Eu falei, é que eu tenho um problema. Estou escrevendo um livro e eu me vejo lá com Jesus. A gente era amigo de infância, aqueles amigos de infância e tal. E eu não posso escrever se for mentira, eu preciso saber. Sempre naquela coisa de duvidar, né? Que é a base de tudo. Aí ele falou, eu também estive na época de Jesus. E tá no meu livro tal. Aí fui correndo comprar, a gente estava num navio, num cruzeiro, ele me autografou e começou o workshop falando da sua vida com Jesus. Ele deu o workshop todo para mim. Então que ele era um homem muito rico na altura e que ajudou Jesus, Aí ele fez a regressão, quando ele fez a regressão eu parei lá. Mas parei lá, tipo, eu sei qual é a roupa, tanto que eu cheguei em Jerusalém, eu já fui 2 vezes a Israel, e eu falo, a minha casa é ali, né? É muito claro isso tudo. O contato com Jesus, volto a falar, não é o Jesus crucificado da Igreja Católica, todo sangrando. Antigamente eu entrava numa igreja e eu me sentia mal se eu fosse feliz. Aquilo é um hino à infelicidade, você tem que sofrer, você tem que estar ensanguentado para ser puro. E Jesus, na realidade, eu sei muito pouco sobre a Bíblia, mas acho que ele nunca pediu uma igreja, né? Ele só falou das coisas, mas ele não pediu uma igreja, ele não pediu, façam igreja com mármores e com riqueza em meu nome. Nunca. Então, esse Jesus, que é o da abundância, o companheiro, é aquele que fala que tá tudo bem, ele fala mesmo, tudo está no seu lugar. Quando eu tô triste ou quando eu tô, tá tudo bem, tá tudo certo, é isso, você tem que passar por isso. Ele fala, o fundo do poço é o melhor lugar para pegar balanço, né? Para subir de novo, para dar impulso. Uma das coisas que é muito legal, terminar a era de peixes e começar a era de aquário, é que a era de aquário também era do entendimento. Antigamente você tinha que obedecer, tipo, não entendeu? Dane-se, vai ter que acreditar. Hoje em dia, pessoas índios que estão nascendo, que já tem índio adulto, se ele não entender, ele não adere, não tem que entender. Entender e concordar, né? Entender e concordar, claro. Aí você vai pegar, por exemplo, essa coisa da crucificação e você fala o quê? Mas para salvar de quê e por quê? E como? Qual é a lógica? Isso tem que ser tudo revisto. Porque na realidade, Jesus, ele só morreu na cruz por um motivo. Para ser quem ele era. Só isso. Para ensinar a gente 2 coisas. Uma, você tem que ser quem você é. Você é filho de Deus? Sou. Então vai ser crucificado por isso. Vou. Porque eu sou. Não vou falar que não sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou o que eu sou. Então crucifica, faz o que quiser. Eu sou. E a outra coisa que ele morreu também foi para as pessoas pararem de olhar para fora de si próprias e encontrar o Jesus que está dentro da gente, essa energia. Porque o Jesus não é mais do que o mais alto arcanjo do céu. É a energia, e isto eu acho que é muito ilustrativo. Deus é tudo. Tanto que os judeus falam o inominável. Não dá para dar nome porque é tudo. Quando a energia de Deus desce um pouco para o ser humano entender, ela já tem que descer do alto. Ela já tem que descer masculino e feminino. Para isso, Maria e Jesus. Então não tem história de Maria mãe de Jesus. Não, Maria é o feminino da energia de Deus que desceu um pouco para eu entender. E Jesus é o masculino da energia de Deus que desceu um pouco para eu entender. Só. Se quiser chamar isso, chama. Se não quiser, chama outra coisa. Mas é a dualidade mais alta que existe, que é aquela que eu consigo entender. Eu começo a ficar aflita porque eu acho que cada vez mais as pessoas não estão falando de energia, né? E o que está acontecendo é que as pessoas estão ficando aditas, que é uma doença, estão ficando viciadas em conflito. A pessoa vê uma coisa boa na sua vida, ela não aguenta ficar ali. Ela tem que buscar um conflito para destruir aquilo. Mas não é por causa daquilo, é por causa da sua adição. É uma adição como álcool, como droga, como tudo. Então, qual é o problema? O problema é como
como fazer com que essas pessoas entendam que o que tá... porque eu discuti com meu marido. Porque ele fez... Não. Eu não quero saber o que ele fez. Eu quero saber por que você tá agita de conflito. Por que você precisa de uma dosezinha todo dia de conflito. Porque quando a pessoa não tem mais quem culpar, culpa Deus. Deus me abandonou. Como se Deus fosse um senhor, né, com uma lista de gente que vai para a lista negra. E eu falo sempre, faz um exercício muito simples. Pega um imã, põe perto de um prego. Faz só isso. E vê quantos pregos não colam no imã. Nenhum. A lei energética, ela não tem exceções. Não tem. Agora, se eu tenho um imã no peito, é claro que eu vou atrair o que ele vibrar. Então, se eu ficar reclamando do que eu estou atraindo, eu estou perdendo a oportunidade de mudar o meu imã. Eu só tenho que mudar o meu imã. Como é que eu mudo o meu imã? Bom, aí a gente tem uma lista grande. Limpeza, meditação, yoga, o que a pessoa quiser, ela pode fazer qualquer coisa, mas faça. E então eu até falo para as pessoas, você não consegue olhar para você, não consegue sentir você, não tem problema. Olha para a sua vida, como é que ela tá? Tá boa? Não. Então aqui não tá bom. É que nem precisa pensar muito. Olha para a vida não tá boa? Então aqui não tá bom. Então para de reclamar que os outros têm que fazer diferente, porque a única coisa que estão fazendo é o que combinaram com você. Eles combinaram com você que eles iam denunciar o que estava no seu peito. E eles estão fazendo. E você continua reclamando. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve lá no canal da Alexandra pra toda semana ver as conversas infinitas e descobrir mais sobre karma, sobre limpeza espiritual, meditação, Jesus, tudo. Se inscreve nesse canal aqui também pra toda segunda e quinta-feira receber mais vídeos como esse às 8 da manhã. E aqui na descrição do vídeo você pode saber mais sobre o workshop que a gente vai dar juntas em Portugal, em Lisboa, em julho, na segunda quinzena. Então clica lá se você tá em Portugal ou nas redondezas aí, tipo La Grécia, Amsterdã, Espanha, Berlim. Pega um trem, pega um voozinho rápido e estaremos juntos então na segunda quinzena de julho.